Bora te atualizar também sobre um jogador que é titular do Corinthians, mas tem salário bem pequeno. Para completar, últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um novo titular do Corinthians e dono de um dos menores salários do elenco. Tem jogador do Sub-20 que ganha mais do que esse titular, eu me refiro a João Pedro Tioca, que segue com vencimentos de 35 mil mensais. Importante registrar que ele foi titular, ele se tornou titular recentemente. O técnico Dorival Júnior decidiu confirmar sua dupla de zaga com Gustavo Henrique e João Pedro Tioca. Dieguinho, recentemente promovido da base para o profissional, ganha mais do que o Tioca. Ele renovou recentemente seu contrato e passou a ter salário maior. Há 3 jogadores do Sub-20 com vencimentos superiores aos 35 mil reais do João Pedro Tioca. Importante registrar que o Tioca quer muito a renovação do seu contrato, até para ter um reajuste salarial. Até esse momento, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, não o procurou para debater sobre essa renovação. Vale também a lembrança de que o contrato do Tioca com o Corinthians se encerra em dezembro de 26. E se essa conversa demorar muito para acontecer, ela pode ter um efeito extremamente negativo. Imagina se o Tioca, em janeiro do ano que vem, decide que não vai mais renovar. A partir de julho de 2026, ele pode aguardar para assinar um pré-contrato, deixando o Corinthians de graça. Dá para contar também que ele já teve sondagens de clubes brasileiros e do exterior. Para a sorte do Corinthians, muito identificado com o Timão, o Tioca quer renovar seu contrato para escrever sua história no seu clube do coração. Nicola, fala uma quentíssima aí do Corinthians e se temos alguma novidade na Lusa, grande abraço. Comecei falando sobre a Portuguesa e a saída do Tauan. Deixa eu falar uma sobre o Corinthians. João Pedro Tioca, que virou titular do Timão, está formando dupla de zaga com o Gustavo Henrique, ganha 35 mil reais por mês. O Dieguinho, que foi promovido recentemente da base, já teve sua prorrogação de contrato firmada, ganha mais do que ele. E tem 3 atletas do Sub-20, estando no Sub-20 com salários superiores a de João Pedro Tioca, tá? O Corinthians ainda não procurou o zagueiro cujo contrato se encerra em dezembro de 26 para discutir uma prorrogação do contrato, que eu considero um equívoco. Vamos ver se o Corinthians resolve essa questão em breve. A sorte do Corinthians é que o Tioca está absolutamente convencido de que precisa ficar no Timão. Ele é corintiano fanático, tem toda uma história dentro do clube e não pretende deixar o Parque São Jorge. Marli Vieira com like número 11. O Bruno Salvador, patrocínio Master e Name Rights. Além do estacionamento, me responda, Brunão, sem novidades sobre os 3 temas, tá? O que a gente sabe é que o Corinthians tem conversado, a busca por novas receitas faz com que o presidente Osmar Stable trabalhe em cima da ideia de um novo patrocinador master, de um novo name rights e também de um acordo em relação ao estacionamento. O estacionamento é que está mais avançado, já acordo com uma empresa. O Corinthians está acertando a rescisão do contrato com a Índigo, vai pagar cerca de 11 milhões de reais para rescindir esse contrato e essa grana vem do futuro parceiro. Eu queria saber me colocar seu Maicon. Eu queria saber se o Maicon vai permanecer no Corinthians em 2026, sim ou não. Lion, o craque Neto contou no domingo, no programa dele, lá na TV Bandeirantes, que o Maicon será comprado por 2 milhões de euros. Neto tem muito boas fontes dentro do Corinthians, mas fui checar com uma pessoa que trabalha com o Maicon, uma pessoa da equipe do Maicon. A pessoa disse, Nicola, já houve um primeiro contato, o Corinthians demonstrou interesse em ficar com o Maicon, que quer ficar no Brasil. Entre voltar para a Ucrânia ou permanecer no Corinthians, a prioridade do Maicon é ficar no Corinthians. Beleza? Beleza. Tem acerto? Não. Já tem uma negociação encaminhada? Não. O que essa pessoa do staff do Maicon me contou é que nessa semana o Corinthians e o representante do Maicon se reuniriam. E o Corinthians diria qual é a estratégia. Bom, a gente quer ficar com o Maicon, mas a gente topa comprar, a gente quer um reempréstimo. Tudo isso vai ser discutido nesse encontro que acontecerá nessa semana, tá? A partir da definição do Corinthians, aí o staff do Maicon vai procurar o Shakhtar. Não será uma negociação fácil, até porque o Corinthians deve 1 milhão de euros referente a 2 empréstimos para o Shakhtar. O Shakhtar levou essa pendência para a FIFA, já conseguiu a condenação em primeira instância do Timão. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e agora espera por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que o Corinthians seja condenado ao pagamento desse 1 milhão de euros. Então, dá para imaginar que não há nenhum interesse do Shakhtar em emprestar o Maicon de novo. Se quiser negociar, vai ter que ser em definitivo. E é possível que o Shakhtar exija, além dos 2 milhões para compra, esse 1 milhão de euros atrasado dos empréstimos, tá bom? E os name rights da Arena não vai rolar? Diego Rodrigues não é uma operação fácil.
O Corinthians hoje tem um contrato relativamente ruim, 15 milhões de reais por ano com a Hypera Pharma, mas todas as empresas que têm demonstrado interesse são casas de apostas esportivas. E para que o Corinthians feche com uma casa de apostas, ele precisa que essa casa também esteja no patrocínio master. E se o acordo dos name rights é relativamente fácil, o do patrocínio master já é mais pesado, porque a Esportes da Sorte paga 103 milhões de reais por ano na camisa alvinegra, é o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil, só atrás do Flamengo, tá? Nicola, fala do Corinthians se tem alguma coisa boa. Deixa eu pensar o que tem de legal do Corinthians para contar para vocês. Marco Belo chegou a contar sobre um descontentamento de parte do elenco com a diretoria por conta de questões políticas. Esse é um movimento que já existe, especialmente entre os jogadores mais veteranos e mais próximos do Memphis, mas não é nada que coloque em risco, por exemplo, a chance de título da Libertadores não, do campeonato da Copa do Brasil, né? Nicola, sabe o que a diretoria do Corinthians pensa em fazer sobre os transfer bans? 2026 preocupa. Diego, surgiu hoje uma notícia de que o Corinthians pretende pagar 40 milhões de reais à vista ao Santos Laguna em dezembro. O problema é que só esses 40 milhões não vão ser suficientes, né? O Corinthians vai precisar também de mais ou menos 44 milhões de reais para pagar ao Matias Rojas. E aí vai tentar convencer o meio atacante paraguaio a receber essa grana parcelada. Com o Santos Laguna não há chance de parcelamento. O Santos Laguna já recusou diversas tentativas do Corinthians de quitar essa dívida de forma parcelada. Nicola, você sabe me dizer se o G8 pode virar G9? Mário, vamos lá. Vou colocar na tela, até porque a pergunta é interessante. Quer ver? Ó? Deixa eu retirar aqui. Ó. Eu comecei o programa falando sobre a minha sequência de 10 apostas consecutivas vencedoras, que me deixou bastante orgulhoso. Até porque vocês apostam comigo, eu fico contente. Mas vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês a tabela de classificação do Brasileiro. Estamos na 31ª, estamos indo para a 32ª rodada, né? Isso. Ó, F11. Agora sim, ó. Vou colocar na tela aqui, ó. Apresentar, compartilhar tela. Aqui, ó. Ó, pessoal, nesse momento, os 7 melhores times do Campeonato Brasileiro vão para a Libertadores. São 5 de forma direta, o 6º e o 7º para pré-Libertadores, que são aquelas fases de mata-mata antes da fase de grupos, tá? Beleza? Beleza. Por que virou G7 se era G6? Virou G7 porque a final da Libertadores terá um campeão brasileiro, Palmeiras ou Flamengo. Então, um desses times que já teria vaga via Campeonato Brasileiro abre uma outra vaga no Brasileiro. Beleza? Então, nesse momento temos o G7. Ele pode virar G8? Pode, desde que um campeão da Copa do Brasil já esteja entre os 7 primeiros. Quem são os semifinalistas? Cruzeiro, terceiro colocado. Se o Cruzeiro for campeão, o G7 vira G8. O Fluminense, 7º colocado. Se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil e mantiver essa posição, o G7 vira G8. Os outros dois são Vasco, na 9ª colocação, e Corinthians em 10º. Se eles forem campeões fora dos 7 primeiros colocados, não vira G8. Se eles forem campeões da Copa do Brasil e estiverem entre os 7 primeiros, vira G8. Beleza? A outra possibilidade de G9 dependeria do campeão da Sul-Americana. O Atlético Mineiro é candidato, disputa no dia 22 contra o Lanús, lá em Assunção, no Paraguai. Só que o Galo está completamente fora da briga pelas primeiras colocações do Brasileiro. O Atlético, nesse momento, é o 13º colocado. Está descartada a chance de o Atlético terminar o Campeonato Brasileiro entre os primeiros. Então, ou a gente vai ter um G7, situação atual, ou a gente vai ter um G8, se o time campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros. Deu para entender? Se não, pergunta aí que a gente explica de novo, tá bom? Luiz, boa noite, Nicola. Sobre o Corinthians, o elenco ficou chateado com as falas do Memphis depois do jogo? Não. Boa parte do elenco está com o Memphis, tá? Eles entendem que há muitas questões políticas. Os caras estão muito chateados com a situação do Fabinho Soldado. O Memphis, o Yuri Alberto, o Maicon, o Garro. Os caras entendem que o Fabinho Soldado precisa ficar. Até porque para esses caras é mais confortável que o Fabinho fique. O Fabinho é o cara que joga o jogo dos atletas, tá? Nicola, você acha que o Everson está no melhor momento que o Hugo para a seleção brasileira? Hernani Gouveia, o goleiro do Galo, tá pegando até pensamento. Até falhou outro dia, mas vive fase de fato espetacular.
Ninguém vai confirmar, mas eu acho que o Hugo está sendo convocado de olho na possibilidade de uma disputa por pênaltis, tá bom? E essa história de que há jogadores chateados dentro do Corinthians, a primeira demonstração pública sobre o tema foi dada por Memphis Depay depois da vitória por 2-0 contra o Grêmio. Nesse domingo, na Neoquímica Arena, o atacante holandês disse que o clube e os jogadores sabem o que precisa ser mudado no dia a dia para que o Corinthians seja mais competitivo. Fui apurar essa história e consegui entender que outros atletas experientes e próximos ao Memphis Depay entendem que as questões políticas têm causado prejuízo no dia a dia do departamento de futebol. Que questões são essas? A fritura a Fabinho Soldado incomoda os jogadores. Vários dos atletas líderes, como Memphis Depay, Maicon, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, gostam do Fabinho Soldado e entendem que ele precisaria continuar para a próxima temporada. Tenho cravado para vocês que ele fica somente até dezembro. A indefinição sobre o planejamento para 2026 também preocupa. Atletas como, por exemplo, Thales Magno, Ángel Romero, entre outros, gostariam de ter uma posição definitiva da diretoria. Eles ainda não foram avisados se ficam ou não ficam para o próximo ano. Outro problema que chateia: o Corinthians tem contra si 2 transfers bans, que impedem que o Timão busque reforços. Isso causa dificuldade na montagem do time. Mas, porém, contudo e todavia, é só importante lembrar que foram os jogadores do Corinthians que levaram a política para dentro do campo de futebol. Vale a lembrança de que no auge da crise envolvendo Augusto Melo, os atletas estiveram em campo segurando faixas de apoio a Augusto Melo, que depois sofreu impeachment diante de uma série de escândalos, especialmente envolvendo o caso Vai de Bet. Ele está sendo julgado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crime qualificado. Diante desse cenário, dá para dizer que a iniciativa dos jogadores de defenderem um dirigente que se mostrou, pelo menos até esse momento, culpado, foi um grande tiro no pé dos atletas. Jogadores que defendem o Fabinho Soldado, e o Fabinho está muito queimado dentro da diretoria, exatamente por conta de alguns movimentos, como, por exemplo, um aumento salarial às vésperas da queda do Augusto Melo. O Fabinho ganhava R$250 mil por mês e teve seu salário aumentado para 370 mil, com direito a mais um reajuste no fim dessa temporada. Se ele permanecer para 2026, terá seu salário aumentado para 430 mil. Ninguém da diretoria do Corinthians entende esses 2 últimos reajustes completamente fora da realidade. Só para completar, em relação ao Timão, registrar que nessa segunda-feira o Corinthians foi avisado que terá de pagar R$704 mil de indenização ao atacante uruguaio Franco Delgado, jogador que passou pela base sem destaque nenhum, conseguiu a rescisão do seu vínculo em 2024 por falta de pagamento do fundo de garantia. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Bora falar agora sobre o Corinthians. O craque Neto contou em seu programa de domingo na TV Bandeirantes que Maicon será comprado pelo Corinthians. Jogador que pertence ao Shakhtar, está emprestado até 31 de dezembro. De acordo com o Neto, a operação de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 400 mil reais. Neto é super bem informado sobre as coisas do Timão. Entrei em contato com um dos representantes do Maicon para tentar pegar mais detalhes. Essa pessoa me assegurou que ainda não há um acordo entre as partes. O Corinthians já demonstrou interesse em ficar com o atleta, o Maicon prefere continuar no Corinthians a voltar para a Ucrânia, mas existem algumas pendências que precisam ser ajustadas. A primeira delas, o Corinthians deve 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk, que essa grana se deve a 2 empréstimos que foram feitos e não foram pagos. Inclusive, o Shakhtar levou o Corinthians à FIFA, que já condenou o Timão. Agora resta apenas a oficialização dessa punição na Corte Arbitral do Esporte. Há também um próximo encontro marcado para os próximos dias. Dá uma olhada no que eu ouvi de um dos representantes do Maicon, abre aspas: ainda não temos nem valor, nem sequer conversa com o Shakhtar. Precisamos entender como o Corinthians pretende fazer para, em seguida, conversar com os ucranianos. E é por causa dessa necessidade de entender a prioridade e a opção do Corinthians, que caminho o Corinthians vai seguir, que nessa semana o representante do Maicon vai se reunir com o Fabinho Soldado para começar a debater a permanência do jogador. O craque Neto trouxe a informação de que vai fechar. Essa é a tendência, mas o que o staff do jogador está dizendo é que ainda existem algumas etapas importantes a serem cumpridas.